Boa noite. Hoje a gente vai falar da blockchain, mais especificamente na adoção da blockchain na cadeia de suprimentos. Os participantes do grupo são Victor Rosa, Rodrigo Nogueira e Gabriel Menezes. Pode passar para mim, Nogueira, por favor. Então aqui a gente tem um sumário, né, do quais são os pontos de discussão. Então a gente começa com um resumo, que vai ser basicamente dizendo qual foi o intuito, né, desse trabalho. E logo depois a gente já começa com a introdução. Aí naqueles outros dois tópicos ali, a gente se aprofunda um pouco mais no assunto. E no final a gente fala nossas considerações finais. E a gente faz um resumão, um apanhado de tudo que foi falado e dizendo quais são os pontos mais importantes na nossa percepção, né? Pode passar para mim, Nogueira. Então, começa com o nosso resumo aqui, né? Que com todo o avanço tecnológico que envolve a indústria mundial, acredita ser possível utilizar a blockchain nos processos, com o objetivo, né, de descentralizar as informações e reduzir os custos. Neste cenário, o objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade da tecnologia da blockchain em todo esse ciclo logístico, né? Então, pode passar para mim, por favor. E aqui, só para a gente introduzir o assunto, né? A gente começa com a nossa introdução, logo abaixo a gente já diz sobre o que é blockchain. Então, introdução. O mundo já passou por diversas revoluções tecnológicas e nela se destaca o impacto evolutivo imediato que provoca na sociedade. Entre as diversas tecnologias que surgem durante esse período está a blockchain. As aplicações esperadas para ela são as mais diversas, como pagamentos, empréstimos, patentes e registros de negócio. Então, o que é essa tecnologia, né? O que é a blockchain? A blockchain, resumidamente, é uma tecnologia que permite a grandes grupos de pessoas alcançarem um acordo e registrarem transações permanentemente, sem uma autoridade central. Então, a gente fica um pouco avaliado sobre aquele risco da biblioteca de Babilônia, né? Então, continuando, baseado em um algoritmo matemático, por meio de uma corrente de blocos, identifica uma transação realizada virtualmente. A blockchain torna possível, virtualmente, todos os servidores responsáveis pela transação a validarem, criando assim uma corrente de blocos, corrente de blocos segura, dificultando a ação de hackers. Então, é dessa forma que descentraliza, né, a estrutura da blockchain. Pode passar para mim, por favor. Então, aqui a gente vai já começar a entrar no assunto que a gente escolheu, que é o uso do blockchain na gestão da cadeia de suprimentos. Pode passar, né, por favor. Então, a gente começa aqui, né? A cadeia de suprimentos, né, ou supply chain, compreende um conjunto de processos e caminhos pelos quais passam os produtos até a entrega ao consumidor final. Ou seja, envolve todos os setores do segmento que afetam diretamente o seu serviço. Né? Esse ciclo também depende de uma série de acontecimentos. Tanto depende do produto que está sendo vendido, né, ou fornecido, e também envolve desde a compra da matéria-prima até o consumidor final. Então, pode passar para mim aí. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de um ciclo logístico, né? Que ele começa com a pesquisa, logo depois a gente vai para a manufatura do produto e aí estoca esse produto. Aí, logo depois, a gente transporta esse produto, estoca ele novamente, agora mais num estoque de saída, né? Para os vendedores. E aí, logo depois, a gente repassa para os vendedores e para o final, para chegar no consumidor final. Então, a gente ali em cima também, em cima dessas imagens, a gente tem cada processo desse que foi feito, desde a pesquisa até o consumidor final, a gente tem ali uma simulação de um blocozinho, né? Vai acrescentando um blocozinho a cada ação dessa daí. Então, pode passar. Então, por que as cadeias de suprimentos precisam de tecnologia blockchain? Como elas poderiam ajudar, né? Tem diversos pontos, mas aqui a gente só trouxe 3 por enquanto. Então, a complexidade da cadeia de suprimentos, que a cadeia de suprimentos no passado eram lineares e sequenciais, né? E tinham apenas algumas partes.
As cadeias de suprimentos atuais são bem complexas e muitas vezes não são sequenciais. Então, dando um exemplo, né? Agora não, até porque a Apple mudou, né? Mas antigamente os processadores, os Macs, né? Eles tinham um processador Intel. Então, o processador vinha de um fornecedor, o maquinário vinha da China, o design foi feito na Califórnia e assim, dando um exemplo, né? De como o processo logístico pode ser complicado e complexo. Então, a blockchain poderia facilitar nesse uso. E aí, mais para frente, o Gabriel vai falar isso mais detalhadamente, né? Então, aumento de práticas ilegais, né? Nosso segundo ponto. Então, um dos maiores desafios de uma cadeia de suplemento é garantir a legalidade das matérias-primas e peças. Então, aqui nesse aumento de práticas ilegais, tá dentro tanto a originalidade das matérias-primas como a autenticidade, se ela tá dentro da lei, as matérias-primas, né? Se não é forma de contrabando ou desse tipo. Então, através de autenticações, a gente conseguiria ver se a matéria realmente, de onde ela vem, né? E se ela realmente corresponde àquilo que ela entrega. E aí, por fim, a gente tem a unificação de dados, que seria basicamente que com a tecnologia blockchain e cadeia de suprimentos inteligentes, as organizações podem unificar todos os seus dados, incluindo dados distribuídos em vários formatos. Então, como hoje em dia, né, o pessoal fala que bons dados são o novo petróleo, então essa unificação de dados pode ter muito ganho, né, para a empresa, até em questão de negócio. Então, só dando um ponto aqui, fazendo um ponto, é que unificação de dados é diferente de centralização de dados, né? Que é a proposta da blockchain, que é descentralizar esses dados aí. Então, só dando um exemplo rápido, no serviço de nuvem da AWS tem uma AWS Glue, que é basicamente uma ferramenta de ETL, que seria ETL, né? O que seria ETL? Seria extração, transformação e carregamento dos dados, né? Então, a gente unificaria esses dados em um só lugar, mas não seria centralizado, porque, exemplo, né, na AWS, pelo menos, a gente tem esses dados lá num servidor, né, num data center. Caso pegue fogo nesse data center ou cause algo do tipo, um apagão, esses dados já foram copiados para outros data centers. Se eu não me engano, são pelo menos 2 ou 3. Então, a gente tem aí uma tolerância à falha, né? Diferente da centralização de todos os dados. Então, pode passar. Então, agora, né, eu passo a palavra para o Gabriel, que ele vai falar sobre os potenciais benefícios e desafios na adoção da blockchain. Boa noite, eu sou o Gabriel. Como o Vitor falou agora para vocês, eu vou estar aqui listando alguns dos benefícios e desafios que eu consegui estudar aqui sobre o assunto, sobre a adoção da blockchain. E nos próximos 2 slides eu vou estar pontuando eles separadamente. Primeiro eu vou apresentar os benefícios, vou falar sobre alguns deles mais aprofundadamente, e vou depois falar sobre os desafios. Passa para mim, por favor. Bom, começando pelo controle ampliado, que é um dos principais benefícios gerados pelo uso da blockchain, que é essa nova tecnologia, né, quando ela é aplicada à supply chain, permite registrar diferentes tipos de dados. Que tipos de dados são esses? Pode ser preço, localização, data, certificação, qualidade e qualquer outro dado que seja relevante para a gestão da cadeia de suprimentos. E ele disponibiliza algumas informações. Ele gera o aumento no rastreamento dos produtos. Um exemplo prático disso que eu tenho para dar para vocês é quando você faz um pedido pela internet, alguma loja online, né? E ele gera aquele código de rastreamento. Isso aumenta a qualidade para você enxergar onde está realmente o seu pedido, diminui as perdas com falsificações e mercado negro e eleva a visibilidade e o compliance de contratos de manufatura terceirizados. O próximo benefício que eu vou falar para vocês é o aumento da transparência. As informações registradas na cadeia de blocos não podem ser modificadas e tornam-se visíveis a todos os envolvidos. O que é isso? Que quer dizer que qualquer pessoa pode ter acesso à cadeia de blocos e visualizar tudo que está ali dentro. Então, dificulta muito a alteração ou a adulteração, né, dos dados ali contidos. Também se torna possível analisar todas as etapas da supply chain e identificar detalhes a respeito de determinados itens.
E o terceiro ponto benéfico que eu vou estar aqui citando para vocês é a redução de riscos e custos. E com ela é possível, com a blockchain, né, é possível controlar todos os estágios e é mais difícil ter perdas ao longo do caminho, especialmente de produtos perecíveis. E você ainda consegue ter uma visão mais clara de todo o processo, o que permite criar estratégias mais acertadas, ter maior segurança e redução de quase zero a falsificações. Agora, passe para mim, por favor. Eu vou estar falando para vocês sobre as dificuldades da adoção da blockchain. O primeiro que eu quero falar para vocês é a escalabilidade, que é um dos desafios técnicos mais importantes que a comunidade usuária da blockchain enfrenta até hoje. Se um blockchain for altamente descentralizado e altamente seguro, ele terá um custo de escalabilidade muito alto. E o que quer dizer isso? Que quanto mais pessoas estiverem acessando a blockchain, menor vai ser a qualidade desse serviço oferecido. E o próximo ponto que eu vou estar falando para vocês são os assuntos regulatórios. Vou estar aqui apresentando para vocês um estudo de 2018 da Abralog, que diz que o marco legal da blockchain ainda é frágil e a percepção dela ainda é cética para os entes regulatórios, principalmente pela pouca experiência proporcionada pelas criptomoedas. O anonimato que fazem a natureza da dinâmica da blockchain exclui os reguladores e auditores do esquema. O marco regulatório para a adoção da blockchain é uma dificuldade extra, pois o emaranhado regulatório que existe no Brasil emperra os negócios. E o terceiro ponto que eu vou estar apresentando para vocês é a gestão de conhecimentos. E o que é que isso quer dizer? Que nós precisamos promover a conscientização sobre as diferentes soluções tecnológicas que a blockchain traz para a gente, bem como a compreensão sobre o que são as blockchains como um todo, até os aplicativos descentralizados e contratos inteligentes, e o que você pode fazer com eles. Isso queria dizer o quê? Que até hoje em dia, no Brasil principalmente, poucas pessoas conhecem a blockchain e menos ainda conhecem as utilizações que ela tem, entendeu? E agora eu passo a palavra para o Rodrigo. Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Nogueira. Eu vou falar um pouco, dando um contexto, né, uma considerações finais aqui. Podemos ver que a blockchain é algo revolucionário e com o passar do tempo vai ser algo usado com frequência no futuro, bem próximo, né? É utilizado em várias áreas profissionais e educacionais para futuras gerações. E com essa tecnologia hoje em dia, podemos utilizar, né, no pagamento, empréstimo, patente e registro de negócios, como o Vitor tinha comentado. Bom, na parte de uso da blockchain na gestão de cadeia de suprimentos, um dos exemplos, não, é certo que está no início, é algo realmente bem novo, esse tipo de passo, né, de processo, e um dos exemplos é que é, essa ferramenta, que é o blockchain, ela é utilizada para mudar o funcionamento no rastreamento de cargas, que tem, assim, essa gestão de cadeia. E entrando um pouco na parte do Gabriel, que é os potenciais de benefício e desafio da adoção da blockchain. Bom, existem diversos exemplos, mas um dos exemplos que eu peguei é a transparência que a blockchain tem, sendo que qualquer um pode pegar, olhar, fica como uma vitrine, né, certo? Fica para qualquer pessoa ver, olhar, analisar os dados, as condições e tudo mais. E um dos principais desafios que eu peguei aqui, que é escalabilidade. Dando um exemplo, mais ou menos, como ela funciona, é mais ou menos como você ter uma internet e todo mundo conectar nessa internet. Com isso, ela vai ficar cada vez mais pesada, sobrecarregada, lenta e difícil de utilização. E um outro exemplo de desafio é que a blockchain é algo que as pessoas hoje em dia não têm total conhecimento, até pessoas que têm na área de TI não têm total conhecimento ou não sabem sobre a blockchain, não sabem que elas podem ser programáveis e tudo mais. Isso é algo crucial para o desenvolvimento dela. Então, né, é algo que as pessoas têm que saber mais, se informar mais, e isso é um dos pontos que ainda vamos trabalhar sobre isso, mais ou menos isso. É isso, obrigado. Aí que está a bibliografia do trabalho, é mais ou menos isso. Obrigado.